dele, só tem 8 minutos. É doído. Aleluia, Jesus. Capítulo 14, versículo 20. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. Com certeza, mas não vai dar tempo de pregar. Aleluia. Glória a Deus. E não sabe que Sansão ele teve 3 mulheres e não teve nenhuma família. Tem um ditado antigo, muito antigo, que diz assim que o macaco que muito pula, ele quer chumbo. Não é esse ditado, não. Isso é antigo, mas eu era criança que eu ouvi falar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O primeiro pecado de Sansão foi quando ele voltou para tirar o neto do leão que ele já tinha matado. Nós não podemos, irmão, jamais. Quem está andando, irmão, quem está indo para frente não pode voltar para trás. Quem está indo para frente não pode, irmão, estar voltando para poder tocar novamente naquilo que um dia ele já matou. Deus já havia dado graça para ele matar aquele leão. Não era para ele voltar lá para tocar no leão novamente. Aleluia. Bendito seja Deus. Louvado o nome do Senhor. E quando o irmão dele se afeiçoa, se apaixona por essa moça lá da Serra Cetinata, aleluia, ele fez lá um banquete, e no banquete também ele deu um enigma, e o enigma dele foi este. Se vocês decifraram o enigma, ele vivia brincando, irmão, com o inimigo, e com o inimigo nós vamos brincar. E presta atenção, eu fiz isso no domingo. O diabo não tem pressa de te destruir, não, irmão. Ele vai apenas te agradando. E parece que mesmo na desobediência está dando certo. E Sansão falou para eles: se não puderes decifrar, pode me darei. Capítulo 14, verso 12. Disse-lhes, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias da folha o decifrares e descobrires, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se não puderes decifrar, vos me darei a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E eles me disseram: dá-nos o teu enigma a decifrar para que o ouçamos. Então ele disse, Sansão, do corredor saiu comida, e do pote saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E a Bíblia diz, irmãos, que esses homens, eles começaram a oprimir a mulher de Sansão, para que ela tirasse isso da boca dele, para que ele contasse para ela contar para eles, que assim eles iriam pagar as 30 mudas de roupa. Aleluia. E essa mulher, irmãos, pensa bem no negócio. Olha como é que o meu pai sempre fala, o pecado ele judia do pecador. Todo pecado tem preço. Parece que está dando certo, meu irmão. Você está se divertindo, você está se alegrando, você está... Parece que a tua carne está vibrando com isso, mas presta atenção. O preço está vindo também nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Era semana de núpcias. E nessa semana de núpcias, meus irmãos, a mulher chorou na cabeça do homem 7 dias. Pensa bem, irmãos, os irmãos aqui, quem é casado aqui nessa noite? Imagina a sua mulher chorando na sua cabeça 7 dias. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me despreza e não me ama, pois deste ao filho do meu povo o enigma para decifrar, e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que deu meu
pai nem a minha mãe declararia, e te declararia a ti. Versículo 17: e chorou diante de Deus 7 dias, misericórdia. A pessoa com dor de dente ao seu lado, chorando 7 dias, me conta, me fala. Aleluia. E ao 7º dia, Sansão declarou, porque ela me importunava. Aleluia. E os homens, irmãos, os parentes dela, os homens daquela cidade, daquela terra, chamou a Sansão e falou para ele o enigma que ele tinha dado para eles, porque o enigma era, aleluia, disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa há mais doce do que o mel, e que coisa há mais forte do que o mel. E ele disse, se vós não abraças com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu segredo, o meu enigma. Aleluia. A Bíblia diz, então o Espírito não é o lugar que Sansão está. Irmãos, não ache que você é suficiente. É eu que faço. Ai, se não for eu aqui, não, você não é nada. Meu Deus. Aleluia. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. O primeiro casamento de Sansão durou poucos dias. E ele voltou para a casa do pai dele irado, porque a mulher dele havia traído ele, contando o segredo que ele havia falado a ela por causa do choro dela aos homens daquela terra. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. É uma pena que a hora não dá para nós pronunciarmos o que tem no texto. Mas quem se envolve com gente toda paga preço também nesta noite. Aleluia. Quem, irmãos, presta atenção nesta noite. Nunca se envolva com gente errada, porque você vai pagar preço também. Aleluia. A Bíblia diz que Sansão foi revoltado. E o pai da moça achou que Sansão tinha largado dela. E naquela época, irmão, ninguém queria ter uma filha separada dentro de casa, abandonada pelo marido. Aleluia. A história nos diz que era uma vergonha para o pai. Deu ela para um companheiro de Sansão. E passado um dia, irmão, eu acho que esse Sansão aqui, ele vivia voltando sempre ao passado. Acho que deu saudade. Bateu, sabe, irmão, aquela... Aleluia, vamos lá ver como é que está a minha mulher. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. O capítulo 15 começa assim. E aconteceu depois de alguns dias que, na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher como um cabrito. E disse, entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. Já começou a pagar preço. Aleluia. Ele trouxe um presente para a mulher. Ele arruma lá um cabrito, ele arruma lá aleluia, glórias a Deus, um animal que era muito usado em sacrifício naquela época, e traz de presente para sua esposa, porque ele ficou com saudade dela. Chegou lá e quebrou a cara, porque a mulher dele já era a mulher de outro. É o preço que se vai pagando, irmão, só que se começa a dar por caminhos que não agradam o Senhor. Glória a Deus. E ele disse assim, bom, o dia que eu fizer algum mal para esses filisteus, eu não sou culpado.
Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus nesta noite. E os irmãos sabem que era a época de colheita de trigo. A Bíblia diz que ele pega 300 raposas, amarra cauda a cauda e coloca fogo nas raposas e solta as raposas nos campos de trigo dos filisteus e destrói toda a lavoura deles naquele ano. E ele ainda diz: inocente eu sou, porque deram a minha mulher para outro. Sansão era aquele homem sentimental, fazia as coisas erradas e não queria ser corrigido. Fazia as coisas erradas, irmão, e queria que todo mundo ficasse lá, esperando ele. Sansão vai voltar, Sansão tem razão. O que o pai da moça fez, irmãos, para a época, permitia ser feito. Mas ele achava que era o dono da razão. Tem gente que ele é assim, está tudo errado. Mas ele quer ter razão. Não ele está abrindo nem a boca para falar nada, mas ele acha que ele tem o direito de pegar 300 raposas e incendiar a roça, incendiar a lavoura dos filisteus. Aleluia! Louvado seja a palavra nesta noite. Irmãos, a igreja não é lugar de se ouvir o que quer, a igreja é de se ouvir o que precisa. O Espírito Santo nunca vai falar o que nós queremos ouvir. Mas eu achava que eu ia receber a chave de uma casa, de um apartamento, sei lá. Eu quero até trocar de carro. E eu fui lá e a palavra é uma palavra um pouco diferente, é mais dura. Presta atenção, o Senhor corrija todo aquele que Ele ama nesta noite. E aqui, irmãos, não é lugar de nós comer o que nós queremos, mas de nós comer o que tem na mesa para comer. Bendito é o nome do Senhor nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Olha para a pessoa que está tendo lado, diga assim: para hoje o Espírito Santo colocou isso aí na mesa. Vai comer ou vai ficar com fome? Aleluia! Vale a pena lembrar nesta noite que Deus não fala com ninguém ausente, Deus só fala com pessoas presentes. Então não adianta ficar falando: oh, que bom se o fulano de tal estivesse aqui no culto. Oh, que palavra, que bom que o ciclano estivesse aqui. Não, irmão, aleluia. Aqui não era nem para o ciclano, nem para o Beltrano nesta noite. Era para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Colocou fogo na roça deles. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Capítulo 15, versículo. Aleluia 6. Capítulo 5, 15, versículo 5. Ele chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas, e os olivais. Cada coisa aqui vai ter o seu simbolismo. Ele destruiu a alimentação daquele povo. Aleluia. Quando se fala de vinhas, destruiu a alegria daquele povo. O vinho simboliza alegria. E quando se fala de olivais, aleluia, oliva é aquilo que se usa para fazer azeite. E para aquela época, irmãos, quem tinha uma roça de azeite estava rico, porque o azeite era caro. E Sansão destruiu tudo aquilo. E a Bíblia diz que ele fugiu. Aleluia. Apenas, aleluia. O versículo 6. Então perguntaram os filhos de Sansão, o genro do Timita, porque ele tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai e a toda a sua casa. Quem se envolve com gente torta paga preço. A mulher agora, irmão Biro, nem ela, nem o companheiro dela, nem seu pai, nem sua mãe, ninguém escapou. Sabe por quê? Permitiram um Sansão entrar dentro da casa deles. Permitiram um Sansão
dos irmãos que aqui estamos, Deus tem uma grande obra na vida de vocês nesta noite. Deus tem uma grande obra na nossa vida, filho da nação, meus tocadores. Valorize nesta noite. Porque o homem que estava aqui brincando, o homem que estava aqui, nós colocando fogo em seara, o homem que estava aqui, aleluia, fazendo, acontecendo, aleluia, tinha muita gente precisando dele, irmão Reginaldo. Tinha um país inteiro precisando de sanção. E já tinha gente pagando preço por causa da desobediência dele. Glória a Deus. Aleluia. Toda aquela casa foi queimada, a sua família foi queimada. Porque Sansão se tornou parente daquele povo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Deus. E depois disso ele fugiu. E ferimos com grande ferimento. Aleluia. Quando ele ficou sabendo, irmão, do que tinha acontecido, então ele disse: Sansão, é assim que fazeis? Pois, havendo me vingado eu de vós, então cessarei. E ferimos com grande ferimento, pernas juntamente com coxa, e desceu e habitou na fenda da rocha de Edã. A perna daquele povo, daqueles homens. E quando não era perna, ele quebrava a coxa. Glória a Deus. Aleluia. E cada vez mais, irmão, o mal, presta atenção nesta noite. Quem acaba com o mal é Jesus nesta noite. Aleluia. Porque o mal, se você for mexendo com aquilo que é ruim, é a mesma coisa que você querer apagar uma fogueira com gasolina. Glória a Deus. Ele sabia que ele estava errado. Quando ele chegou lá, que a mulher dele tinha sido dada para outro, se ele tivesse humildade, era só voltar, reconhecer o erro. A Bíblia diz que aquele que se humilha, esquece, alcança a misericórdia. Obrigado. Presta atenção nessa noite, o mal, irmão, quando você aprende a pagar o mal com o mal só vai crescer. E é isso que o diabo quer. Aleluia. É por isso que nós temos que ser manso e humilde para encontrar descanso para as nossas almas nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Epa, se pisar no meu carro, eu mato, eu dou tiro, eu faço, eu aconteço. Não pague o mal com o mal nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que a palavra branda, ela aplaca o outro, a palavra dura suscita a ira. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, não dá pra ir além, não passou da hora. Cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho. As imagens aqui pra frente, pela mãe desta noite. Todas as mães vêm aqui pra frente.